Histórias do Caminho, o resgate de Pilatos. Primeira parte, Pilatos. Através dos dramas e experiências, apesar de todas as nossas quedas e erros, o amor divino nunca nos abandona ao desamparo, ajudando-nos a sair dos abismos escuros onde somos projetados por nossa ignorância. Os processos de resgate nas regiões espirituais inferiores, o amparo luminoso do mundo invisível na hora do sacrifício, a importância da bondade como fator de vitória nas lutas de cada dia, narrando neste estudo a história do resgate espiritual de Pilatos, nas zonas inferiores do remorso pela prática do desamor e do suicídio. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo, do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois, quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos, dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, e este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente os pilais dos vossos corações. Emmanuel. Paris, 1861. O amor jamais te esquece. Enquanto no ambiente planetário os homens viviam o ano 38 da era cristã, na atmosfera espiritual dos planos elevados que circundam a Terra, desenrolava-se a cena emocionante. A esta época, o velho e cansado imperador Tibério já havia sido assassinado pelo amante de seu sobrinho neto Caio, o desequilibrado e desumano rapaz também conhecido por Calígula, que o sucederia, para o desespero dos romanos. Zacarias, no plano espiritual, seguia buscando amparar as criaturas que se haviam ligado ao seu coração, desde Simão e Josué até os discípulos que ficaram em Jerusalém, procurando suportar as perseguições que se haviam iniciado com a violência do fanatismo de Saulo de Tarso no assassinato de Estevão. O peso da angústia dentre os herdeiros do Mestre era compartilhado por estas almas que já haviam dado testemunho da própria fé, aceitando o cálice de veneno ou a pedrada desumana por amor à obra de Deus. Os demais, igualmente, eram visitados por Zacarias em espírito, em Nazaré. Ali haviam ficado o velhinho Caleb, afeiçoado a Judite, como sua filha do coração, e ambos mantinham, valorosamente, o trabalho de atendimento aos sofridos deserdados da esperança, devolvendo-a a cada um deles na forma de carinhosa acolhida. Ao lado deles, Saul, que adotará o nome de Natanael, transformado no mais profundo de sua alma, se congregara, emprestando sua vitalidade na edificação de mais choupaninhas no terreno, para acolher os doentes. Judite, refeita pelo trabalho e pelo afeto, sem esquecer o amor de Zacarias, dedicara-se a visitar o prostíbulo onde irmãs de desespero e infortúnio, um dia, a acolheram. Uma vez que Judite fora casada com Zacarias e decidiu-se seguir com seu amante que a fez desventurada e ela caindo ao abandono encontrou abrigo para sobreviver somente na infeliz profissão de mercadejar o próprio corpo. O espírito de Zacarias, como mensageiro do perdão e do amor de Jesus, sempre procurava ampará-la, envolvendo-a com forças e com inspirações que pudessem tocar o coração das infelizes criaturas, vitimadas pela ilusão ou pela necessidade. Já havia, a esse tempo,
Mais duas mulheres que haviam abandonado o caminho tortuoso do comércio dos sentidos e se transferido para a pequena herdade rural em que Judite estabelecia o seu pouso de afeto. Moravam em uma das casinhas que Natanael havia construído com todo o zelo para abrigá-las. A estrada das Três Pedras, onde se erguia a modesta pousada, era a porta da esperança de muitos infelizes da região e, pela força do amor dos que a mantinham, ali se realizaram inúmeros prodígios e curas, amparados pelas mãos diretas do Divino Mestre. Cleofas, o jovem ex-companheiro de Judite, transformado no verdadeiro e desassombrado cristão pela força do exemplo de Zacarias e pelo muito que se sentia devedor de sua bondade e dos ensinamentos de Jesus, acrescentara ao seu novo nome, tornando-se João de Cleofas, um pregador corajoso e humano, inspirado diretamente pela força amorosa de Zacarias que, pela vontade de seguir os seus passos de viandante, escolhera partir para levar a palavra até os mais distantes rincões da Palestina, enfrentando todo tipo de dificuldade e sofrimento para falar de Jesus aos corações angustiados. Apesar de não haver recebido mais notícias de seu tutor espiritual, o amado Zacarias, João de Cleofas sentia a sua presença em espírito e trazia no âmago de seu ser a certeza de que, em nome da verdade e do amor que o Evangelho semeara no mundo, ele havia se sacrificado e se encontrava no mundo invisível. Essa sintonia espiritual entre ambos se tornará ainda maior e seus espíritos estariam vinculados no caminho de Jesus para sempre. Zacarias em espírito, ao mesmo tempo, era o inspirador do primeiro núcleo cristão de Roma, que subsistira à sua morte graças à ação vigorosa de Lucílio que, regressando à capital imperial, deixou a vida militar para dedicar-se ao estudo e à continuidade da tarefa que Zacarias deixará interrompida com a sua morte. Guardava como relíquia daquele velhinho de barbas longas e olhos brilhantes os apetrechos humildes de sapateiro, com os quais, agora, procurava ganhar a vida por sua vez, tornando-se também um artesão, como o seu amigo que morrera envenenado, enquanto aproveitava as horas vazias para difundir a palavra de Jesus aos famintos de novas alegrias espirituais na velha cidade de tantas perversões. O núcleo, na estalagem de Jonas, se mantinha graças à presença amiga de Lucílio, que liderava as reuniões com espírito de bondade e cortesia, falando de Jesus e de Zacarias como o precursor que abrirá os caminhos na jornada difícil de desbravar o terreno virgem. Fúlvia seguia com seus desatinos e fraquezas, infelicitando a vida de outras pessoas e corrompendo a própria filha com os seus conceitos morais inferiores, já que ambas apresentavam as mesmas falhas de caráter e sintonizavam com a inspiração da maldade. Públio Lentulus e Lívia Lentulus, vitimados pelos desencontros produzidos no espírito orgulhoso e invigilante do senador pelas calúnias de Fúlvia, seguiam suas vidas na Galiléia, de onde só sairiam vários anos depois, quando se extinguissem as esperanças de regresso do filho Marcos e tivessem de voltar a Roma por ocasião da agonia de seu grande amigo Flamínio Severus. No plano superior, onde as luzes indescritíveis banham todas as coisas como se as mais singelas estruturas tivessem alma própria e luminosa, encontramos o colóquio de duas almas, mestre e discípulo, que se entendiam na linguagem do amor. Zacarias, meu filho querido, solicitei a tua vinda, pois necessito pedir-te algo. No entanto, tuas orações têm chegado até mim, partidas de tuas andanças pela terra e, por isso, antes que te peça, gostaria de ouvir-te. Sempre emocionado por tanta humildade naquele ser angelical e inigualável, Zacarias ajoelhou-se diante dele e respondeu: Meu amado Senhor, salvação de minha alma viciosa e pequenina, atendendo aos vossos pedidos do passado, que serão sempre determinações imperativas para meu espírito e antes de qualquer coisa, agradeço-vos a oportunidade que me dais de poder revelar-me diante de vosso coração. Segui nosso irmão Pilatos por todas as partes, até que a desgraça se abatesse por sobre sua vida e o reduzisse à sua real condição de espírito fragilizado pelas escolhas erradas. Ocorre, meu Senhor, fosse pelos meus erros em inspirar coragem a Pilatos quando estava ao seu lado, no corpo físico, ou pelas deficiências de minha capacidade em ajudá-lo com minhas intuições como um espírito que ainda o amparava no exílio. O certo é que, agora, se ergue para mim a barreira que me impede de aproximar-me dele. Há poucos dias, não consegui impedir que nosso irmão Pilatos tirasse a própria vida, cometendo o mais errado de todos os erros. Ao falar assim, Zacarias deixará rolar pelo rosto lágrimas de vergonha ante aquilo que julgava ser sua incapacidade, lágrimas que penetravam a longa barba que mantinha no mundo espiritual, lembrando-se de sua estada na terra, ao tempo da chegada do Messias. Mantendo a serenidade,
mas sem esconder a sua amargura, que era proveniente do sentimento de derrota moral diante daquele pedido que Jesus lhe fizera outrora, como se estivesse ali para prestar contas de sua falha na árdua tarefa de proteger e amparar aquele homem terreno. Zacarias continuou: assim, meu senhor, considero o erro de Pôncio como meu próprio erro na execução de vosso encargo de protegê-lo e, se é verdade que se levantam poderosos fatores atenuantes de tal conduta suicida, como a insensatez, a fraqueza de seus ideais cristãos, ainda nascentes, a vergonha de si mesmo e a rudeza da prova, nenhum deles me atenua a consciência culpada por não ter sido capaz de evitar o ato ensandecido com que Pilatos pensou fugir da vida. A autoagressão era, na sua cabeça, a única ideia que poderia diminuir-lhe a culpa pelo seu papel na experiência da carne, notadamente no drama do Calvário. No entanto, as leis de Deus me impedem de acercar-me dele tanto como gostaria, agora em que deverá permanecer exposto às consequências de seus atos insensatos. Jesus olhava aquele irmão que se postara diante dele com tanta humildade e se culpava pelo erro dos outros, e da mesma maneira que os de Zacarias, os olhos do Cristo brilhavam como duas estrelas do firmamento espiritual afagando os cabelos de Zacarias. O mestre incentivou a que continuasse. Por isso, Jesus, eu tenho rezado para que o vosso coração me perdoe por não ter conseguido estar à altura da tarefa que me fora solicitada, apesar de todo o meu desejo de cumpri-la fielmente. No entanto, apesar da minha miséria pessoal e, também por causa dela, preciso limpar esta nódoa de minha alma, tornando-me digno de vossa confiança novamente. Por isso, venho até a vossa presença também para pedir. Peço-vos que me permita continuar seguindo Pilatos, mesmo nas sendas da escuridão onde se projetou pelo ato tresloucado do suicídio, a fim de que, quando se apresentar a ocasião de seu amadurecimento pelo sofrimento que produziu para si mesmo, eu possa recolhê-lo em meus braços e refazer os meus erros com relação a ele para, finalmente, reconduzi-lo ao vosso rebanho. Eu, que não fui competente na primeira oportunidade, peço-vos a segunda chance para corrigir minhas deficiências. Zacarias não conseguia mais falar. Sua voz estava selada pela emoção daquele pedido, pois, agora, era o amor que sentia por Pilatos que lhe ditava o desejo de estar ao seu lado, como o pai que pede pelo filho desditoso. Ouvindo-lhe o pedido, Jesus abaixou-se para reerguer o irmão de lutas com carinhoso acento de ventura nos gestos fraternos. Zacarias, agora de pé, sentia o carinho com que Jesus segurava suas mãos e olhava em seus olhos, assim lhe dirigindo a palavra. Filho amado, sei do destino de nosso irmão e, por todo o sacrifício que fizeste, considero plenamente cumprida a tua tarefa junto dele, com louvores dignos daquele que é fiel até o fim. Sinto em mim o gosto do veneno que vitimou o teu corpo, no supremo sacrifício para que Pilatos não morresse. Nada tens que te inculpe de negligência, Zacarias. E falando com mais ternura ainda, como se isso pudesse ser possível àquele ser que era a ternura por excelência, Jesus volta a lhe dirigir a palavra, depois de breve pausa. Não vejo motivo para que te prendas a este irmão que, por suas próprias escolhas, precisa seguir a sua estrada de espinhos. Já sofreste muito ao seu lado, Zacarias. Renúncias, humilhações, frio, fome, privações, todas elas suportadas com estoicismo e coragem, fé e devotamento. Reconheço que o teu desejo de seguir os passos trevosos de nosso irmão imaturo é reflexo de tua nobreza espiritual. Todavia, há outros trabalhos que te esperam, Zacarias. E perscrutando com o olhar penetrante a alma de Zacarias que lhe ouvia, em silêncio, as palavras, mas que, apesar delas, pelo pensamento ainda solicitava-lhe fosse concedida a oportunidade de amparar o suicida, não importava quanto tempo isso consumisse para a sua trajetória de espírito, Jesus observara, no mais profundo sentimento de seu discípulo, que Zacarias não desistira do seu pedido. Olhando-o com muito afeto, o Senhor volta a lhe indagar, amoroso. Mesmo quando te digo que já cumpriste a tarefa junto dele e te libero para outras coisas também necessárias ao tempo do seu adiantamento, ao invés de cuidar desse irmão sofredor, ainda assim permaneces com tal rogativa, Zacarias? Sabendo que a indagação era derivada do conhecimento íntimo que o mestre tinha dele mesmo, Zacarias não tinha como negar, e respondeu: Desculpai-me a insolência, Senhor, mas ainda ouso recorrer à vossa misericórdia tanto em favor de Pilatos como em favor de mim mesmo, servo inútil que sou. Por isso, insisto no meu pedido como a única maneira de perdoar-me a falha.
E entendendo o sentimento de amor que Zacarias carregava em seu peito, Jesus abraçou o discípulo valoroso e respondeu: Filho querido, o amor governa a vida. E em ti, Zacarias, ele é grande demais para ser contrariado, meu filho. Por isso, te concedo o que me pedes, novamente, por amor ao teu amor. Uma onda de gratidão tomou conta de Zacarias que, agora, beijava as mãos do generoso Senhor e lhe dizia: O que há de bom em meu ser, Jesus, é apenas a pobre tentativa de reproduzir em mim o que vislumbrei em vós. E vendo que a entrevista se encaminhava para o seu término, Zacarias lembrou-se que houvera sido chamado pelo Cristo para lá estar, em face de um pedido pessoal que o Mestre também precisava fazer-lhe. Por isso, antes de despedir-se para dar seguimento às suas tarefas múltiplas, entre as quais, agora, estabelecer a continuidade do amparo a Pilatos, Zacarias voltou-se para o Mestre e disse, reticente: Senhor, vossa bondade me convocou aqui para solicitar-me algo e, falando de mim mesmo e de meus problemas, tomei o vosso tempo com minhas coisas e não permiti que o pedido que tinhais fosse feito. Olhando-o com os olhos carinhosos que admiram a pureza no coração, como que se relembrasse das lições que deixará no passado, quando exortar os homens a serem puros como uma criança a fim de que pudessem entrar no reino dos céus, Jesus, sorrindo e sem esconder, agora, 2 lágrimas que lhes corriam dos olhos faiscantes, respondeu a Zacarias: Não te incomodes, Zacarias, vai e serve como desejas. O que ia te pedir era, exatamente, a mesma coisa que me pediste. Portanto, meus irmãos, que nunca nos falte a certeza de que o amor jamais te esquece, por mais duras e difíceis possam parecer as suas provas e dificuldades. Em nenhum momento o Criador está tão ocupado que não sinta o que você sente e não trabalhe para que sua dor se transforme em remédio para seu espírito. Aprendamos a submeter-se serenamente a todas as adversidades que desafiam as nossas almas, sem revolta. Lutemos sem desânimo, mas aceitemos os reveses sem rebeldia. O amor está ao seu lado e, se parece que isso não é verdade, é apenas porque nós fazemos muito barulho interior e não o escutamos. Barulho com nossas reclamações, com nossas lamúrias, com nossa autopiedade, com nossas amarguras guardadas no cofre do coração, como se ali fosse lugar de estocar lixo emocional. Silenciemos o próprio tormento lamurioso e confiemo-nos à prece serena e humilde. Na harmonia que se seguir, poderemos identificar a força do amor que nos envolve, porque nós não somos seres sem importância na Terra. É um convite que Deus oferece aos homens desesperados para que voltem à casa do Pai, através dos atos generosos, de carinhosas palavras, de compreensão e tolerância que nós exemplificarmos. Se nossos erros do passado ou do presente nos fazem parecer Pilatos, lembremo-nos de que o futuro nos espera a transformação em um Zacarias. Por isso, do mesmo modo que nós não devemos olvidar o amor divino por nós, também devemos nos lembrar disso. Jesus te conhece pelo nome. E precisa muito de ti. Brilhe vossa luz, muita paz. O resgate de Pilatos. Reunidos ao redor daquele ser, prisioneiro da gruta, de Sulpício e de si mesmo, Sávio se aproximou como se desejasse acordá-lo para aquele momento importante em sua vida. No entanto, assim que se acercou do ex-governador, não suportou o quadro que tinha sob seus olhos. Fosse porque era repugnante vislumbrar o seu estado geral, fosse porque mantinha na lembrança a culpa de ter sido incumbido de envenená-lo, culpa esta que, naquele momento mais e mais se avultava em seu espírito endividado, o certo é que Sávio afastou-se, pedindo desculpas a Zacarias e se colocou em um canto distante, sem conseguir reter as lágrimas, falando: Eu nunca estive tão perto deste homem como agora e não sabia como é que ele, efetivamente, estava. Não tenho coragem para falar-lhe já que minha vergonha é maior. Entendendo os seus limites, traçados por uma vida afastada dos princípios evangélicos, Zacarias afagou-lhe os cabelos e sorriu paternal. No entanto, a tarefa daquele grupo deveria ser realizada. Irmãos queridos, falou o antigo sapateiro de outrora, nosso irmãozinho é o tesouro que Jesus nos confiou à guarda e a quem nossos melhores sentimentos podem trazer à realidade. Depois de mais de 20 anos vivendo na sombra carregando as culpas e as tragédias morais que ele construiu, já se fez credor do auxílio direto e, por isso, não nos compete perder tempo na lembrança dos erros de cujas consequências diretas ele não pôde fugir.
Está confuso, perdido no vasto temporal de suas mágoas, seus arrependimentos e suas lembranças. Vitimado pela ação magnética nociva de Sulpício, que se vale do hipnotismo e da indução para mantê-lo sob sua esfera de influência, Pilatos é forçado todos os dias a fixar-se nas tragédias e pensar nelas de maneira negativa. Por força desse comportamento, assumiu o estado deplorável em que se encontra, já que sua consciência culpada reconhece os seus deslizes e não é capaz de colocar um basta à perniciosa influência. Afunda-se no lamaçal do crime perpetrado contra sua última organização biológica e a ação de Sulpício mantém o pensamento de nosso irmão vinculado aos erros. Se desejamos auxiliar, precisamos alterar o padrão de forças que o envolvem e, usando do poder de amar, procuraremos trazê-lo à superfície de si mesmo, preparando-o para futuras experiências que servirão para seu reerguimento moral. As palavras de Zacarias foram ouvidas no mais absoluto respeito, não sendo interrompida por nenhum comentário ou pergunta. Todos estavam conscientes de que ali se encontravam para servir em qualquer condição. Desta maneira, acercaram-se do preso que jazia no solo lodoso, segurando suas entranhas com as mãos, como a impedir que se projetassem para fora de seu corpo. Não havia pressentido a presença de ninguém ali, ao seu lado. Zacarias ajoelhou-se e se postou de tal maneira que suas mãos generosas pudessem acariciar a cabeça de Pilatos, e nessa condição, elevou a prece a Jesus, dizendo: Senhor, aqui estamos unidos no resgate das almas que aprendemos a amar graças à tua capacidade de amar os próprios inimigos. Não existe mais nenhum resquício da altivez e do poderio daquele governador que acabou vitimando-se nos desvarios de sua conduta irrefletida. Aqui temos, Jesus, apenas um amontoado de dor e sofrimento, podridão e culpa. A tarefa que nos legaste é maior do que a nossa capacidade, mas é menor do que o nosso desejo de ajudá-lo. Por isso, amado Mestre, aceita a nossa rogativa e dá-nos condições de amparar mesmo quando somos nós quem precisamos de amparo. Dá-nos a possibilidade de ajudar aqui, neste antro de perdição, onde a ignorância fez a sua morada, e ilumina com o seu coração compassivo, aquele irmão que lavou as mãos sem ter conseguido lavar a consciência. Enquanto Zacarias pronunciava a sentida oração, extraída do mais profundo de seu ser, todos os outros se ajoelharam igualmente, ao redor do preso e, com o pensamento elevado davam apoio e acompanhavam, emocionados, as rogativas daquele velhinho bondoso. Zacarias, por sua vez, acariciava a fronte de Pilatos que, sem conseguir vislumbrar o que acontecia, acomodou-se, sereno, nos seus braços. Este já não é mais o adversário de teu evangelho, Jesus. É o irmão que nós procuramos seguir e que, no fim da vida, conheceu tua mensagem e se deixou tocar pela luz renovadora. Aqui, ele parece um monstro deformado. Mas para nós, é flor perfumada que vai desabrochar sob a tua proteção. Transforma as nossas nas tuas mãos, e ao invés de as lavarmos, deixa que elas sejam usadas para erguê-lo e levá-lo conosco para o tratamento necessário. A oração, conectando Zacarias com as forças superiores, expulsara de seu corpo fluídico aqueles resquícios densos que haviam sido inalados e ele passou a brilhar suavemente, transmitindo a Pilatos esse teor luminoso. As forças espirituais que estavam sendo geradas por todos, permitiram uma réstia de luz vencesse o cenário trevoso e, ao iluminar Pilatos, Zacarias e o grupo, parecia um raio de sol adentrando a noite nebulosa, em resposta à rogativa do amor. O corpo espiritual de Pilatos passou a ser inundado de elementos força produzidos por esse complexo amoroso que os envolvia nas luzes de mais alto e, gradativamente, a sua estrutura perispiritual foi ganhando mais e mais equilíbrio, fazendo com que, por força da afinidade que havia entre ele e Zacarias, as suas noções começassem a se clarificar. Zacarias, carinhoso, vendo-lhe a reação favorável, depois de alguns minutos em silêncio, passou a chamá-lo, como nos antigos tempos de convivência. Pilatos, Pilatos, sou eu, seu amigo Zacarias. Lembre-se. Use a sua mente e recorde-se de nossos dias juntos. Lembre-se de nossas conversas sobre Jesus, de nossos encontros. Vamos, faça um esforço e ajude a que voltemos a nos encontrar. Sou eu, o sapateiro Zacarias, relembre-se. Depois de algum tempo, recebendo ainda mais recursos energéticos que iam sendo incorporados ao seu patrimônio magnético e lhe devolvendo, gradualmente, certa lucidez,
Pilatos começou a gemer baixinho e a repetir algumas palavras que escutava. Ah! Sapateiro, é conversa. Isso mesmo, repetia, satisfeito, o velhinho ao seu lado. Zacarias. Roma, é prisão. Jerusalém, é crucificação, continuava Pilatos. Jesus, amizade, Lucílio, esperança, evangelho, corrigia. Zacarias, buscando levá-lo a reflexões positivas. Espada, vergonha, morte, veneno, Zacarias, meu amigo. Lembre-se, Pilatos, sou eu o seu amigo Zacarias. Estou aqui para continuar a nossa amizade. Nós estamos juntos novamente. O preso ia ganhando mais e mais lucidez. Em determinado momento, quando conseguiu chegar à sua consciência objetiva, passou a cobrir seus olhos com as mãos, como alguém que sai do mais escuro ambiente para a luz do dia. Procurando dosar a sua luminosidade para não ferir a sensibilidade que se recuperava, Zacarias aplicou passes magnéticos sobre a área visual de Pilatos, fortificando a sua capacidade de suportar a luz que vinha do alto em sua direção, em resposta à oração que haviam feito naquele lugar. Não tardou muito para que Pilatos proferisse um grito de surpresa e euforia. Sim, Zacarias, como é que eu poderia esquecer? Isto deve ser um sonho bom depois de tanto tempo entre pesadelos e desgraças. Não, Pilatos. Sou eu que estou aqui para abraçá-lo novamente, meu amigo. Agora, volte a lembrar-se de Jesus, que foi aquele que me enviou a cuidar de você desde aqueles tempos. Jesus se ocupa de você, querido filho, e por isso nos autorizou que aqui viéssemos para recolhê-lo. Zacarias, meu amigo, há quanto tempo eu não converso com alguém que me queira? Todos sumiram. Sou perseguido pelas minhas visões que me cobram pela covardia, pela espada que enterrei em meu ventre, e ai que dor, como me causam repugnância as entranhas que tenho que apertar contra mim mesmo, falava o ex-governador, fixando-se nos efeitos do suicídio que havia cometido já há mais de 20 anos e que até aquele momento repercutiam dolorosamente sobre sua estrutura vibratória. Não pense mais em dor, Pilatos. Estamos aqui para ajudá-lo em nome de Jesus, mas você precisa nos ajudar também, pois seu espírito deverá levantar-se e nos acompanhar. O justo ainda se importa comigo? Com tantas coisas mais importantes, Zacarias, por que se importaria com um trapo que nada fez para protegê-lo? Jesus veio para os doentes, Pilatos, e não para os sadios. Veio para levantar os caídos e não para caminhar com os vitoriosos. Como é que poderia esquecer-se de você, meu amigo? No entanto, você é que se esqueceu, Pilatos, preferindo caminhar ribanceira abaixo, atirando-se no abismo de suas culpas como se fosse a única saída para seus sofrimentos. Zacarias procurava produzir em Pilatos uma reação mais imediata que lhe facilitasse a compreensão clara de sua real situação. Fugindo do corpo físico, você aumentou suas dores. Acreditando que seria um gesto de honra, mas não fez do que gerar sofrimentos mais cruéis para si próprio e, por isso, ficou vulnerável às perseguições de seus antigos comparsas criminosos que, diferentes de seus sentimentos, não haviam, ainda, escutado a palavra amiga de Jesus. Impregnado pela culpa do autoextermínio e pela consciência fixada no remorso de nada ter realizado a favor do Cristo, você escolheu afastar-se da luz e aceitou todas as induções negativas que os seus adversários projetaram sobre você. Sim, Zacarias, agora estou lembrando melhor. Você era meu único apoio, junto com Lucílio e, apesar disso, vi você morrer inocentemente por me ajudar, bebendo veneno para que eu não morresse. Havia chegado o meu momento e, se fosse preciso ingerir veneno novamente para o salvar, meu amigo, eu o beberia sem qualquer titubeio. No entanto, meu espírito se vê atraído para o seu a fim de que, juntos, nos reergamos na direção da luz. Não há mais espaço para as velhas lamentações. Jesus nunca o abandonou. Foi você mesmo que escolheu este caminho. Se não mudar a sua forma de pensar, não poderemos sair daqui, hoje, levando-o conosco. Ah! Zacarias, por favor, não me deixe aqui sozinho desse jeito. Perdê-lo novamente seria uma desgraça ainda maior para minha alma.
Esta é a única alegria que tenho tido nesta infindável noite de pesadelo em que tenho vivido já não sei mais há quanto tempo. Pois então, filho querido, reerga-se perante si próprio. Pare de se achar vítima e modifique o padrão de pensamentos para incorporar a esperança, a vontade de melhorar, a fé em Deus e a gratidão a Jesus que, desde aqueles dias não deixou de se ocupar de você. De onde pensa que está vindo esta luz que o banha neste momento? Será que ele está, mesmo, me iluminando, Zacarias? Falava titubeante, o preso que se recuperava. Ora, Pilatos, o raio fulgurante que o beija não pertence a nós que estamos aqui ao seu lado e não pode vir das trevas que nos rodeiam. Será que se eu falar com ele, ele me escutará? Arriscou o ex-governador, esperançoso. Mais do que isso, Pilatos, Jesus sorrirá para você com alegria e gratidão, pois não o identifica como um adversário, mas como um irmão muito amado. Escutar você, meu amigo, será um cântico que vai orvalhar os olhos do Cristo, pela emoção que, estou certo, ele há de sentir. Você me ajuda, Zacarias? Eu não sei o que dizer, mas gostaria muito que a sua força me amparasse. Segurando as duas mãos de Pilatos entre as suas, Zacarias respondeu-lhe: Eu lhe darei todas as minhas forças e o ajudarei com todo o meu sentimento. No entanto, Pilatos, a oração deve partir de dentro de você, com as suas palavras e os seus sentimentos mais sinceros. Vamos lá, você vai conseguir. Como uma criança que não sabe como começar e tem vergonha de si mesmo, Pilatos pensou um pouco e, titubeante, começou a dizer, em voz alta: Jesus, sou eu, Pilatos. Não sei como falar contigo, mas sei que preciso gritar para fora de mim mesmo o que tem me consumido. E, reunindo todas as suas forças, gritou como se estivesse esperando por aquele momento há muitos séculos. Perdão, Senhor. Perdão, eu te suplico. Eu sou um condenado pela minha miséria e, ainda assim, teu coração me considera digno de ajuda. Obrigado por tudo. Eu te presenteei com chicote e covardia e você me dá amigos generosos que me amparam. Vê como somos diferentes e como eu preciso de amparo. Gostaria muito de sair desta prisão que edifiquei com meus próprios atos. Sei que não mereço, mas anseio por melhorar, como me ensinou Zacarias. Escuta meu pedido de perdão e deixa que Zacarias me leve para qualquer lugar fora daqui. Mesmo que seja para uma enxovia miserável, estarei melhor do que me encontro agora, porque estarei no caminho de seus passos luminosos que não tive coragem de seguir quando pude. Envolvia Pilatos a atmosfera calorosa e firme de Zacarias que, sustentando a sua lucidez, oferecia mais forças espirituais para que o preso pudesse ter clareza de ideias na articulação de suas palavras. O farrapo humano ousa erguer a oração para rogar a sua complacência. Transforma meu ser em algo que preste de verdade, Jesus. É o que te peço, humildemente. Aquilo fora o máximo para as condições precárias de Pilatos. Os soluços de desespero e vergonha lavavam-lhe a alma dolorida e as lágrimas molhavam seu rosto e escorriam pelo seu peito, recaindo sobre o ferimento aberto. Nesse instante, Zacarias tomou-lhe o rosto cabisbaixo e ergueu a fronte em direção à luz que se projetava do alto sobre o ambiente da caverna, agora mais fulgurante do que antes. Como que por um milagre, pequeninas gotas caíam do céu, pelo túnel luminoso, como se fossem gotículas de lágrimas, como Zacarias havia dito a Pilatos momentos antes, lágrimas de emoção e alegria que, ao se aproximarem de Pilatos, se transformavam em pétalas perfumadas e se projetavam sobre ele, incorporando-se à sua estrutura energética. Era um espetáculo de beleza inolvidável e inimaginável naquele ambiente de tragédias morais e trevas densas. Eis aí, Pilatos, as lágrimas emocionadas do justo, que o espera de braços abertos. Disse Zacarias. Pilatos não sabia o que dizer, ante tantas bênçãos, como se diamantes rutilantes caíssem do alto sobre ele, inundando-o de bem-estar. Suas lágrimas se tornaram mais abundantes e copiosas, ao mesmo tempo em que lavavam a sua alma, misturavam-se as pétalas sublimes e escorriam sobre os ferimentos, que foram sendo fechados, como que por força de um milagre. Pilatos não tirava os olhos daquele foco luminoso, como se desejasse guardar a emoção daquela hora para todo o sempre.
Depois de alguns minutos em que todos se mantinham envolvidos nas sublimes vibrações, Zacarias chamou-o à realidade e perguntou-lhe: Não valeu a pena, Pilatos? Você viu como Jesus se ocupa de suas dores com sinceridade? O interpelado nada respondeu com palavras. Apenas acenou com a cabeça e com o olhar envolto pelo véu de lágrimas. Vendo-lhe a concordância humilde, Zacarias levantou-se e estendeu-lhe as mãos, dizendo: Começa uma nova etapa em sua trajetória, meu amigo. Levante-se para que ela possa se iniciar como deve ser de pé para sempre. Entendendo a determinação de Zacarias e revestido de sincero desejo de vencer seus obstáculos pessoais, Pilatos levou as mãos ao ventre, como que a tentar fechar a abertura e impedir que as suas entranhas caíssem pela vasta ferida, única maneira que o permitia caminhar um pouco. No entanto, quando levou as mãos para fechar a abertura no abdômen, surpreso, não a encontrou quente e úmida como sempre. Apalpou o lugar e nada mais achou, a não ser a pele integralmente refeita e reparada, como se ali nada tivesse existido. Eu não tenho mais ferida. Zacarias. Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. E atirou-se ao solo de joelhos, abraçando as pernas de seu amigo querido que, nesta altura, também chorava de agradecimento, pela generosidade sem fim daquele que nunca deixava de amar e fazer o bem a quem quer que fosse. Todos choravam igualmente, tocados pela emoção daquela recuperação na qual a bondade havia sido o agente da melhora. Pilatos estava recuperado e pronto para ser levado dali. Comentários finais. Jamais estamos abandonados ao sofrimento eterno. Haverá o dia em que, mais próximos do amor ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, não haverá mais lágrimas e a maior emoção de todas será servir e amar, amar e servir. Vem Archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Instruções dos Espíritos, o egoísmo. O amor jamais te esquece, Espírito Lúcius, Médium André Luiz Ruiz, capítulo 40, O amor jamais te esquece. A força da bondade, Espírito Lúcius, Médium André Luiz Ruiz, capítulo 15, O resgate de Pilatos.